Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Filosofia de Internet. Eu sou o Josiel e hoje nós estamos aqui para mais um vídeo. Hoje eu quero dar continuidade aqui a Meditações Metafísicas de René Descartes e eu vou falar sobre a segunda meditação. René Descartes, segunda meditação. O que o René Descartes vai nos explicar nessa segunda meditação? Ele vai nos dizer o seguinte: da natureza do espírito humano e que ele é mais fácil de ser conhecido do que o corpo. Eu não vou entrar com o resumo da meditação passada, porque nós vamos passar por ela aqui em algum ponto dessa explicação. Beleza? Vamos continuar. Descartes ele diz o seguinte: estou cheio de dúvidas, não vejo como resolvê-las. Descartes ele entra na primeira meditação, ele duvida de todas as coisas. E ele ainda continua duvidando no início da segunda meditação. Por isso ele afirma que está cheio de dúvidas e não vê como resolvê-las. Continuarei me afastando daquilo que me causar a mínima dúvida até encontrar algo de certo. Uma única coisa certa e indubitável é o suficiente. É o suficiente para quê? Para tirar ele das dúvidas. E ele vai dizer aqui que, assim como Arquimedes precisava de um único ponto de apoio, ele precisa de uma única coisa indubitável para que ele consiga sair da dúvida. Mas ele continua supondo, né? Ele diz o seguinte: suponho que todas as coisas são falsas. O sentido, o corpo, a figura, a extensão, o movimento e o lugar. Ele ainda continua usando esse critério da dúvida e supondo que as coisas são falsas. Como sei eu? Não há algum Deus que introduz esses pensamentos em meu espírito? Talvez eu seja capacitado a produzi-los por mim mesmo. Portanto, não sou eu, ao menos, algo? Mas quando ele faz essa pergunta, não sou eu, ao menos, algo, ele já responde dizendo o seguinte: mas já neguei que possuísse algum sentido ou corpo. Então, esse algo, nesse trecho, parece que ele está dizendo: não sou eu, ao menos, um corpo? Aí ele mesmo responde: mas já neguei que possuísse algum corpo, né, ou sentido. E ele continua fazendo a pergunta: dependo do corpo e dos sentidos para existir? Não me persuadi de que não existia? É certo que não. Olha só que interessante. Nesse ponto aqui, nós vamos precisar voltar lá para a meditação primeira. Lá na meditação primeira, Descartes ele duvida dos sentidos, ele duvida do corpo, ele duvida da matemática, ele duvida das ciências, ele duvida de todas as coisas. Mas a única coisa que ele não se persuadiu é de que ele está pensando. Então, para Descartes, pensar é existir, certo? Então, ele, olha, para eu chegar na conclusão de todas essas coisas, de alguma forma eu estou pensando, certo? Então, aqui ele pergunta: não me persuadi de que não existia? É certo que não. Fica implícito aqui, cogito, já fica implícito nesse ponto. Não há dúvida de que eu existia. E ele não chega nessa dúvida. Mas aí Descartes vai desenvolver mais essa questão. E ele começa: há um enganador muito poderoso que emprega toda a sua força em me enganar. Não há dúvida de que existo se ele me engana. É muito interessante porque é necessário, olha, a proposição eu sou, eu existo é necessariamente verdadeira. Então, pressupondo o gênio maligno, Descartes necessariamente precisa existir. Por quê? Porque o gênio maligno existe, ou seja, o gênio maligno é pressuposto para enganar. Enganar quem? Algo que existe, que é o próprio Descartes. Né? Mas não conheço ainda com suficiente clareza o que sou. Então, Descartes ele chega aqui na questão: não tenho dúvida de que eu existo. Eu sou é verdadeiramente certo. Mas o que eu sou? Ele não sabe necessariamente o que ele é. E ele começa a buscar isso, a tentar responder essa questão. E para isso ele diz: olha, para não me enganar no que sou, examinarei o que pensava ser antes disso. Antes de eu ter essa noção clara do que eu sou, eu vou tentar pensar o que eu era antes disso. Retirarei tudo o que é possível combater pela razão até que fique aquilo que é inteiramente indubitável. Aí Descartes vai excluir as coisas com relação à dúvida. E ele vai começar partindo de alguns princípios. Acreditei anteriormente
que era um ser humano. Ser humano é animal racional. Olha que interessante. É necessário examinarmos o que é animal e racional. Assim, cairíamos em definições que dependem de outras mais difíceis e embaraçosas. Aqui nesse ponto é muito interessante porque parece que Descartes está lidando com aquela questão do regresso ao infinito que foi levantado lá na nossa parte onde eu falo sobre o contexto. Sexto empírico, ele vai dizer que uma explicação de determinado peso tem uma explicação contrária com o mesmo determinado peso. E para explicar algumas coisas é necessário que existam alguns critérios, que dependem de outros critérios, que dependem de outros, e assim ad infinito. Descartes não vai lidar com isso. E parece que aqui ele está pulando essa parte, mas é porque ele não quer usar esse método de definições. Ele quer usar outro método. E qual é esse método? Descartes ele vai dizer o seguinte: não desejo empregar o meu tempo e meu ócio na elucidação dessas coisas. Determinei em considerar os pensamentos que eu devotava ao exame de meu ser. Então é através do pensamento que Descartes vai chegar à conclusão que ele precisa e para resolver essa questão do regresso ao infinito. Se ele chegar a essa única coisa que ele pode dizer que sustenta toda a empreitada científica, é o suficiente. Mas para isso ele não vai partir das definições, ele vai partir do pensamento, do que ele pensa a partir de si mesmo. Isso é interessante. Continuemos. Eu considerava que possuía um rosto, mãos, braços e toda essa máquina composta de ossos e de carne, ou seja, o meu corpo. Me alimentava, caminhava, sentia e pensava. Essas ações as considerava referentes à alma. Veja que Descartes ele faz uma distinção sobre mãos, braços, né, máquina, isso é o meu corpo. Agora, me alimentar, caminhar, sentir e pensar, eu coloquei ali em letras maiores, esses são atributos da alma. Imaginava ser a alma algo extremamente rarefeito e sutil, como uma chama ou um ar sutilíssimo, distribuído em minhas partes mais grosseiras. Olha só que interessante. Aqui Descartes está utilizando um conceito de alma que é um pouco mais antigo. Por exemplo, o conceito da psique. A psique era um sopro sutilíssimo. Nós vamos ver depois essa palavra se desenvolvendo em outras palavras, por exemplo, pneuma ou ruach, né? Em hebraico, se eu não estiver enganado, eles significam a mesma coisa, sopro, vento. É a esse tipo de concepção de alma que Descartes tinha, né? Como sopro ou uma chama ou algo sutilíssimo. Veja que esse conceito de alma ele é um pouco diferente do conceito de alma de Tomás de Aquino. Tomás de Aquino ele vai pegar o princípio do sínulo de Aristóteles e vai dizer que a forma e o corpo, né, que é o sínulo, a forma e a matéria, são uma única substância. Só que, acabando-se a matéria, acabando-se o corpo, a forma permanece. Isso para Tomás de Aquino, certo? Parece que Descartes vai romper com essa questão. E quando ele fala que ele pensava em que o espírito ou a alma é um ar rarefeito e sutil, ele está indo contra também o materialismo, porque era a forma material que se usava para explicar a alma. Então, nós temos aqui Descartes rompendo com dois pensamentos anteriores a ele. O pensamento de Tomás de Aquino e um pensamento mais antigo a respeito da alma. Ou seja, a alma ela não tem uma concepção materialista. Ela não é uma coisa, ela não é uma substância material. É mais ou menos isso que Descartes está desenvolvendo aqui. Por corpo, imaginava o que podia ser delimitado, compreendido e ocupar lugar no espaço. Pode ser sentido pelo tato, visão, audição, paladar ou olfato. O poder de se mover, sentir e pensar não são da natureza corpórea, são da natureza da alma. Mas o que considero ser eu agora, visto que suponho que há um ser extremamente poderoso e que emprega toda sua engenhosidade em me enganar? Posso afirmar que possuo a natureza corpórea que antes considerava possuir? Olha só que interessante. Descartes ele faz a distinção entre alma e corpo. E aí ele lança essa pergunta: posso afirmar que possuo
a natureza corpórea que antes considerava possuir, considerando que existe um gênio maligno que possa me enganar? E ele vai responder: passo e repasso a totalidade dessas coisas e não encontro nenhuma que pudesse dizer estar em mim. Então, essas características do corpo, que é ter mãos, braços, né? Toda essa máquina composta, ocupar lugar no espaço, poder ter sentido pelo tato, pela visão, audição, parece que todas essas coisas, se considerar um gênio, elas podem ser falsas. Então ele passa e repassa e entende que nada do que é do corpo, considerando a hipótese do gênio, certo? Pode estar nele, porque essas coisas podem ser uma ilusão, certo? E aí fica interessante porque ele vai falar o seguinte: e os atributos da alma que eu considerava? Será que há algum deles que esteja em mim? Alimentar e caminhar. Veja que ele fala que alimentar, caminhar e sentir, pensar são atributos da alma. E quando ele começa a responder essa pergunta que ele fez, alimentar e caminhar é a primeira coisa que ele trata, porque diz referente à alma. Se é verdade que não tenho corpo, também é verdade que não me alimento e nem caminho. Então aqui ele pode duvidar disso. Então ele não tem corpo, então alimentar e caminhar não faz parte então da alma nesse ponto. Então ele pode excluir essa parte. Alimentar e caminhar parece não fazer parte da minha alma. E sentir. O que ele fala sobre aqueles vale para este. Ou seja, o que ele fala de alimentar e caminhar também vale para o sentir. Ou seja, se eu não tenho corpo, se eu já assumi que eu não tenho corpo, então o sentir parece que não faz parte da minha alma, porque eu necessito do corpo para sentir. Pensar. O pensamento é um atributo que me pertence. Não tem como ele dizer assim, olha, não tem como eu não pensar. Ele já parte da ideia de que ele está pensando. Ou seja, partir da ideia de que está pensando é o próprio pensamento. Então, parece que isso aqui não tem como pôr em dúvida. Então, o pensamento com relação às coisas da alma é a única coisa que se mantém. E aí ele chega na conclusão: eu sou, eu existo, e isso é certo. Por quê? Porque eu penso. O que sou? Sou uma coisa que pensa, um espírito. Estimularei ainda mais minha imaginação para ver se não sou algo mais. Nesse ponto, Descartes ele vai tipo que fazer um resuminho pequeno aqui, ó. Não sou um corpo, um ar sutil, um vento, um sopro, um vapor, nem nada daquilo que eu possa simular e imaginar. Está grifado aqui, porque Descartes vai começar a trabalhar com essas duas palavras. O que eu sou não depende das coisas cuja existência desconheço, nem das coisas que são simuladas e forjadas pela imaginação. Eu simularia se imaginasse ser alguma coisa. Olha que interessante. Então, simular é imaginar alguma coisa. Ou seja, simular depende necessariamente de imaginar. E imaginar é contemplar a figura ou a imagem de uma coisa corpórea. Ou seja, imaginar é você ver uma coisa e fazer uma imagem daquilo na mente. Né? Mas depende de uma figura ou uma imagem, certo? Então, a conclusão que ele chega, que ele não pode ser nada daquilo que ele possa simular ou imaginar, parece se concluir aqui. Parece ser que se segue aqui do ponto de vista lógico. Né? É possível que todas essas imagens que se relacionam com o corpo sejam sonhos ou quimeras, porque ele já chegou na conclusão de que as coisas que ele vê com os sentidos, pelo tato, pela visão, pela audição, certo? Essas coisas, elas são coisas que chegam pelo corpo. E, como elas chegam pelo corpo e imaginar depende dessas coisas, elas podem estar ainda no domínio do gênio. Então é possível que essas coisas sejam sonhos, né, como ele duvida na primeira meditação, ou ilusões, quimera, aquilo que o gênio pode colocar na mente. Nada de tudo que conheço pela imaginação pertence a esse conhecimento que possuo de mim mesmo. Que conhecimento?
o conhecimento de que agora eu sou e que eu penso. Certo? O que é uma coisa que pensa? Descartes vai fazer essa pergunta. Ele já sabe o que é. Agora ele precisa entender o que é uma coisa que pensa. É uma coisa que duvida, é uma coisa que concebe, que afirma, que nega, que quer, não quer, que também imagina e que sente. Alguns desses atributos podem ser distinguidos do meu pensamento ou é dissociado de mim mesmo? Vejamos. Duvidar está dissociado do pensamento? Não. Conceber? Também não. Afirmar? Também não. Assim como todos os outros. Então, nada desses atributos que Descartes está expondo agora independem do pensamento. Eles dependem do pensamento. É implicitamente tão evidente que sou eu quem tenho esses atributos que não há necessidade de acrescer nada para explicá-los. Ou seja, essas coisas estão no meu pensamento. Ou elas dependem do pensamento. Ainda que as coisas que imagino possam não ser verdadeiras, esse poder de imaginar faz parte do meu pensamento. Então, vamos lá. A imaginação depende necessariamente do pensamento. Essa é a perspectiva que Descartes está passando aqui. As coisas corpóreas, creio que não sejam mais distintamente conhecidas do que essa parte de mim mesmo. Ou seja, as coisas corpóreas, elas parecem ter uma certa distinção, mas elas não são tão distintamente conhecidas quanto essa parte de mim mesmo, que é o meu pensamento. Olha que interessante. Meu espírito ainda é incapaz de conter-se nos justos limites da verdade. Ou seja, mesmo que eu tenha chegado nessa conclusão, ainda é difícil de eu mostrar um limite do que é a verdade. Então Descartes agora ele vai partir para esse ponto, mostrar o que é a verdade, a partir de que ponto ele considera que algo é verdadeiro. Afrouxemos ainda mais seu freio, né, o freio do meu espírito, a fim de que possamos fixar regras para ele e conduzi-lo mais facilmente. Comecemos pelas coisas que cremos compreender com maior distinção, os corpos que tocamos e vemos. Não tenciono falar dos corpos em geral, mas de algum corpo em particular. Então, Descartes, para explicar como que uma coisa é vista de forma clara e distinta, ele vai usar o exemplo da cera. E ele começa dizendo: tomemos este pedaço de cera. Tem ainda a doçura do mel, a fragrância das flores, sua cor, sua figura, seu tamanho. É duro, frio, e se bater nele, produz som. Todas as coisas que, distintamente, tornam o corpo conhecido. Mas ao aproximá-lo do fogo, seu sabor exala, a fragrância dissipa, a figura se perde, seu tamanho aumenta e ele se torna líquido e não produz mais som. Após a transformação, é a mesma cera? Olha só que interessante. Ele vai dizer sim, ninguém pode negar que é. Veja que ele descaracterizou a cera. Né? Ela tinha algumas características e essas características se transformaram em outras características. Então a primeira cera que ele está observando é uma coisa e a segunda é outra coisa. Mas ninguém vai afirmar que ela é outra coisa. Ela é a mesma cera, certo? Isso é mutável, ou seja, algo que muda. Tá? Então, o que fica implícito aqui nessa perspectiva, o que está pressuposto aqui, é que o que é verdade é aquilo que é imutável. Descartes não vai fazer essa afirmação. Tá? Só que isso fica pressuposto aqui. Continuemos. O que se conhecia nesse pedaço de cera com tanta distinção? Absolutamente nada que nele reparei por intermédio dos sentidos. Ou seja, eu não chego na verdade da cera por meio dos sentidos. Tá? Contudo, permanece a mesma cera. Talvez a cera era só um corpo, antes com uma forma e agora com outra. Mas o que é que eu imagino quando eu a concebo dessa maneira? Examinemos afastando todas as coisas que não pertencem à cera. Então Descartes ele vai começar a fazer uma varredura. Ou seja, todos os atributos que a cera tinha, sua doçura, sua fragrância, foram tiradas de lado. E parece que a única coisa que sobra é um corpo extenso.
Mas vamos examinar esse corpo extenso também. É mais ou menos isso que Descartes está dizendo. O que permanece é algo de extenso, de flexível e de mutável. O que é isso, flexível e mutável? É que a cera pode se moldar em quadrado, redondo ou triangular? Ele mesmo responde: não. É que ela pode ter uma infinidade de mudanças, ou seja, um infinito de modificações. Minha imaginação não pode percorrer toda essa infinidade. Essa concepção que tenho da cera, então, não é da faculdade de imaginar. Olha só que interessante, né? O que é agora essa extensão? Se eu, com os meus sentidos, percebo que essa cera também é mutável, que essa cera também é flexível e ela pode tomar uma infinidade de formas, uma infinidade de características que não vêm pela imaginação, o que é então essa extensão? Tá? Não é ela também desconhecida? Ou seja, eu não consigo chegar a essa extensão através da imaginação. E a imaginação, lembremos para Descartes aqui, ela depende daquilo que nós vemos, ela depende daquilo que nós observamos. Então, isso significa que essas observações que nós fazemos, que vêm pelos sentidos, ela não pode nos dar a verdade do que é a extensão. Então, a extensão, ela também não é conhecida. Tá? É necessário que eu concorde que não poderia conceber pela imaginação o que é essa cera. Tudo o que o concebe é unicamente meu entendimento. Ora, o que é essa cera que só pode ser concebida pelo meu entendimento ou espírito? É a mesma coisa que vejo, que toco, que imagino e que conhecia desde o início. A ação pela qual é percebida não é uma visão, nem um toque, nem uma imaginação, mas somente uma inspeção intelectual, ou seja, inspeção do espírito. Pode ser imperfeita, como era no início, ou clara e distinta, como se apresenta agora. Veja que o critério de clareza e distinção que Descartes está propondo aqui é que nada do que eu conheço pelos sentidos é claro. Nada que é apresentado pelos sentidos é distinto. Ele só é claro e distinto quando prescrutado pela inspeção intelectual, pela inspeção do espírito. Tá? Por quê? Porque quando eu inspeciono pelos sentidos, quando eu inspeciono tentando relacionar isso com uma extensão, essas coisas elas se mudam, essas coisas elas são flexíveis e eu não posso determinar nelas uma verdade. Mas quando eu penso com a inspeção do espírito, aí essa coisa é clara e distinta, como a cera que eu distingo agora. É nesse ponto que Descartes está concluindo que essa inspeção vai ser utilizada como seu critério. Nós veremos isso na terceira meditação. Quando distingo a cera de suas formas exteriores, não a posso conceber de outra maneira sem um espírito humano. Até aqui, um espírito é tudo que admito em mim. Se julgo que a cera existe, pois a vejo, é certo que se segue com maior evidência que eu existo, pois eu vejo a cera. O que observei com respeito à cera é aplicável a todas as outras coisas que me são exteriores. Devido a esses fatos, sei que nada há que seja mais fácil de conceber do que meu espírito. Vejam que Descartes aqui ele conclui que, de tudo o que foi dito, me parece que é mais fácil eu conceber o meu espírito, ou seja, eu chego em toda essa conclusão através do meu pensamento, e é mais fácil entender que essa forma de enxergar, essa forma de ver o mundo através do pensamento, ela é mais fácil de se perceber do que o próprio corpo, do que a própria extinção. Tá? E esse é o título, né, da segunda meditação, de que o espírito é mais fácil, ou do que a alma é mais fácil de se entender do que o corpo. Porque pelo pensamento eu chego à conclusão da alma de uma forma clara e distinta, que através do corpo não posso chegar, através dos sentidos eu não posso chegar.
Então é mais ou menos essa conclusão que Descartes quer chegar. E Descartes vai usar esse critério da clareza de distinção como um critério de verdade para demonstrar a existência de Deus. E isso nós veremos na próxima meditação. Bom, pessoal, era esse o vídeo que eu queria trazer para vocês. Espero vocês no próximo vídeo e já vou deixando aqui o meu abraço e espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.